7. Agora nós vamos falando da Conferência Municipal de Saúde. A segunda Conferência Municipal de Saúde começa amanhã com uma pré-conferência. Para a gente falar sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a presidente do Conselho Municipal de Saúde, a Maria Angelina Zucchi, e também a representante do Fórum dos Usuários do SUS, a Renilda Dias. É sobre isso que a gente conversa agora com elas. Eu quero agradecer. Angelina, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, nós é que agradecemos a oportunidade de estar aqui e nós vamos estar falando um pouco sobre essa conferência que é muito importante. É a Conferência da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Então, hoje eles estão bem incluídos enquanto trabalhador e trabalhadora e é especificamente sobre a saúde destes trabalhadores que nós vamos falar. Bom dia, Renilda, seja bem-vinda também. Bom dia, obrigada. Angelina, por que vocês definiram essas pré-conferências primeiro? Em primeiro lugar, quando a gente fala do trabalhador e trabalhadora, são todos. Tanto faz ser da rede pública, da rede privada, ele ser informal, ou ele tem um subemprego, é da área rural, é da urbana, enfim, são todos. Por que a gente pensou em pré-conferências? Porque você acaba oportunizando que essas pessoas tenham a oportunidade de comparecer em dias diferenciados. Quem não pode ir na terça-feira, vai então na sexta ou vai na outra semana, que é a conferência em si. Então, o convite são para todos, trabalhadoras, trabalhadores, que fazem parte dessa massa de trabalho aqui no município de Três Lagoas. E se ele não puder ir, ele é representado. Ele é representado por quem? Pelo seu sindicato, pela sua associação. Então, cada um tem hoje uma instituição que o representa. Se ele não puder participar, ele pode estar levando as suas necessidades, as suas propostas para quem o representa. Bom, e amanhã vai acontecer que horários? De 9 horas até ao meio-dia. Onde que vai ser? Amanhã será lá no Sindicato dos Trabalhadores do município, que é o SSPM, ali na rua Manuel Pedro de Campos. E a segunda pré-conferência? Será no Cititrel, que eu infelizmente não sei localizar aqui, mas as pessoas podem estar entrando no site do Cititrel e estar indo até lá. As inscrições também estão abertas, já está no site, procurar já para fazer a sua inscrição ou poderá ser feito também na hora. E a conferência em si? Será no dia 11 de abril na Câmara Municipal. Que horas? O mesmo horário, de 9 até o meio-dia. Certo. Qual que é o tema da conferência esse ano? O que vai ser abordado? Então, nós temos... segunda diretriz nacional, na quinta, e aí a realização, ela traz o direito humano, o trabalho como um direito humano. E serão 3 eixos, né? As políticas públicas relacionadas à própria política pública de saúde do trabalhador e da trabalhadora, que foi instituída em 2012. A questão do processo de trabalho em si, como é que esse trabalhador e essa trabalhadora estão envolvidas, né? Nessas mudanças, nas leis, né? E o controle social e a participação social. O quanto que a sociedade civil, todos estão envolvidos para a discussão, para debaterem e proporem e deliberarem propostas para irem para a conferência estadual e posteriormente a conferência nacional. Qual que é a importância desse tipo de evento, dessas conferências? Realmente se transformam em políticas públicas voltadas para o trabalhador? Sim, essas conferências ela vêm para a base, ou seja, para os municípios onde estão localizados a massa trabalhadora de Três Lagoas, que é o nosso caso. Será que o que acontece aqui em Três Lagoas é o mesmo que acontece com os outros municípios do estado? Nós só vamos ficar sabendo quando ocorrer a conferência do estado, onde são consolidadas essas propostas, esses anseios. Às vezes saem até denúncias, né, a respeito do trabalho, porque foi muito difícil e ainda é para o Brasil essa relação com os trabalhadores. O que a gente percebe é que existe uma diferença muito grande. Existem empresas que oferecem um plano de saúde próprio, né? Até um chamariz, vamos dizer assim, para a captação do trabalhador. Mas existem outros
que é somente o SUS. Então, o SUS é responsável para atender a todos, o trabalhador e a trabalhadora, em qualquer nível de serviço. Será que isso está acontecendo? O principal que a gente vê, o que aconteceu de bom quando passou para o SUS, é a questão da vigilância dos acidentes de trabalho, do adoecimento no trabalho. Que isso se transforma em números e entra para uma política de saúde dentro do estado, dentro do município e em nível nacional, para atender a política nacional do trabalhador e da trabalhadora. E a gente tem visto que nacionalmente os trabalhadores têm adoecido muito, tem aumentado muito, inclusive, o número de trabalhadores com atestados médicos. Inclusive, em Três Lagoas, nós fizemos recentemente uma reportagem mostrando isso, que tanto no comércio, a própria prefeitura também, recentemente até o pessoal se reuniu com o sindicato dos professores. Como que vocês têm analisado isso, essa questão do aumento de atestados que tem sido entregue e trabalhadores reclamando que estão adoecendo no trabalho? Então, vamos lá. O nosso perfil é o mesmo perfil do Brasil. Então, a gente tem um número de, vamos dizer, de notificações. O que acontece são as subnotificações que nós não temos nenhuma informação delas. Que são justamente desses trabalhadores informais, ou quando ele é o próprio dono do trabalho dele e ele não é sequer apontado aquilo como sendo acidente. Em termos de Brasil, o maior número de acidentes registrados são os acidentes graves. Aqui também não é diferente. E por que isso? Porque o grave ele acaba caindo numa rede hospitalar e automaticamente eles são notificados. Precisa de um trabalho dentro do serviço público para associar a doença que o indivíduo apresenta no momento que ele procura o serviço, se está relacionado ou não ao trabalho. Existem algumas doenças que é difícil de fazer esta relação. Ele adoeceu no trabalho ou fora do trabalho, tá? Então, são esses. Por exemplo, Três Lagoas. Nos últimos 4 anos, ele teve aproximadamente 2.500 notificações de acidente de trabalho. Mas ali também estão incluídas que em 22 a gente ainda teve casos de Covid, 500 e alguma coisa de Covid. Então, se a gente tirar isso, é aproximadamente 2.500 notificações de 22, 23, 24 e o início de 25. O que a gente percebe? A maioria dos acidentes são com acidentes biológicos ainda. Depois você vai ter por animais peçonhentos, né? Esses são realmente a maioria em trabalho. Tem também doenças relacionadas a transtornos mentais, um número muito pouco, são 40 e poucos casos que conseguiram fazer essa relação. E o resto são pouco o número de casos. Mas também tivemos nesse período 13 óbitos, né? Então, pode ser óbitos de acidente de trajeto, que é o que a gente vê todo dia, pessoas acidentadas, principalmente com as motos, né? Isso também é um problema. Então, esta é a vigilância que acompanha, que monitora, e a partir destes dados são elaboradas políticas para esse atendimento. Aonde serão atendidas, é feita uma investigação para saber qual é o risco que o trabalho está oferecendo aos seus trabalhadores para que possa, então, tomar medidas preventivas. E é interessante essa questão da subnotificação também, ela vem junto com uma lacuna que nós temos na avaliação do processo de trabalho, entre o exame admissional, o periódico e o demissional, que ele tem todo um instrumento de identificação de doença relacionada ao trabalho. Então, muitas vezes, ele tem uma deficiência auditiva e vai apresentar daí 20, 30 anos de trabalho. E esse feeling de identificar se foi o uso de uma máquina sem protetor auditivo, quais foram as consequências ao longo do trabalho, da vida de trabalho, que tem essa consequência. E muitas vezes ele é relacionado ao trabalho. Então, essa lacuna é importante que a população participe para a gente possa ouvir
e sensibilizar para que tome consciência de que o trabalho causa danos, só que ele precisa ser investigado, ele precisa ser tanto do lado da empresa quanto do trabalhador, da trabalhadora, o uso de equipamentos de proteção individual com qualidade, não é a empresa só oferecer e muitas vezes qual é a qualidade desse material. Então, essa lacuna entre identificar a causa relacionada ao trabalho, a gente precisa debater e melhorar a investigação. E essas conferências, elas vêm para poder alavancar essa discussão para que melhorem a condição de saúde dessa camada da população. Porque nós temos uma faixa etária considerável de economia ativa que são responsáveis pela nossa economia, que estão numa faixa produtiva. Então, a gente precisa debater e trazer melhoria só ouvindo, né? Através do diálogo, sentar na mesa de negociações, né? Tanto empresa privada quanto pública, para que melhore essa condição. Essa conferência ela é organizada pelo Conselho ou não? Essa conferência, ela vem normativa desde o Conselho Nacional de Saúde. Periodicamente, elas vão acontecendo. A gente tem percebido que nos últimos anos nós estamos tendo 1, 2 conferências ao ano com temas diferentes, porque nós ficamos um período sem nenhuma conferência. Então, a última... Nós tivemos aí no governo anterior, inclusive, vários conselhos foram prejudicados, né? E o da saúde é um dos únicos conselhos que ficou firme nesse período, né? E por quê? Porque ele tem um caráter na lei, na Constituição. Ele está previsto desde a nossa Constituição. Então, está lá. Ele não pode ser destituído. E aí a saúde perdurou. E aí nós temos, então, a deliberação nacional e seguindo com a organização junto ao Ministério da Saúde e assim sucessivamente para o Estado e no município, a Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com o Conselho Municipal de Saúde e a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, na promoção e na organização dessas diretrizes, do evento todo. Inclusive com prazos determinados para cada nível. A gente tem um prazo. Os municípios, até o dia 15 de abril, todos os que fizeram adesão têm que estar executando esta conferência. E ela é muito importante, Ana, porque essa necessidade que o trabalhador tem no dia a dia. A última conferência já se vai há alguns anos e mudou o processo de trabalho. Hoje nós temos profissões novas. Então, a gente tem um outro perfil do trabalhador. E como está isso? Como está essa assistência? Como está essa vigilância? Será que estamos conseguindo identificar? Os contratos temporários, né? Que veio, assim, prejudicar, né? E em muitos aspectos, né? Sem direito a férias, sem ao fundo de garantia por tempo de serviço e outros benefícios que ele vem junto, né? Então, essa fragmentação de contratos temporários, 6 meses, 4 meses, e aí o trabalhador e a trabalhadora fica com a limitação de muitos dos direitos, né? E outra coisa, quando aquela categoria, ela não tem um sindicato, ela não tem uma associação, porque ainda é nova, às vezes nem eles mesmos sabem a que risco eles estão expostos. E isso é importante. Então, a vigilância é para isso. Ela visita as empresas, todas as especificidades de empresas. A vigilância, ela visita para fazer o levantamento de risco e propor as medidas preventivas, como o uso de EPI, mudança no processo de trabalho, carga horária, enfim. É fazer toda essa parte de prevenção que está assegurado para o trabalhador e para a trabalhadora.
Gente, muito importante realmente o assunto. Você que é trabalhador, trabalhadora, olha aí a oportunidade. Começa amanhã, então, com essa pré-conferência. Serão 2 pré-conferências, depois a conferência. Eu até gostaria que você repetisse, Angelina, os locais que vão estar acontecendo, para que os trabalhadores tenham a oportunidade de ir lá, expor o que está acontecendo, né? Apresentar a sua sugestão, enfim, a sua reclamação. Isso é muito fundamental. Exato, é de extrema importância. E só frisando, se você não puder ir, procure se encontrar com quem te representa para poder levar a sua proposta. Dia 1º de abril será no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. No dia 4 de abril será no Sindicato das Empresas de Celulose, Cititrel. E no dia 11 de abril será, então, na Câmara Municipal. Todas elas será de 9 até as 12 horas. Contamos com a presença do trabalhador, da trabalhadora ou do seu representante, sindicato ou associação. Obrigada, Angelina. Obrigada, Enildo, também pela tua presença, viu? Obrigada e contamos com a cobertura de vocês. Tá certo. Nós agradecemos. A gente conversou ao vivo hoje com a Maria Angelina Zucchi, que é presidente do Conselho Municipal de Saúde, e com a Renilda Dias, ela que representa o Fórum dos Usuários do SUS, falando da Conferência do Trabalhador que vai acontecer aqui em Três Lagoas.